prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. A voz da tradição de hoje é dentro de um piquete ou de um galpão no acampamento Farroupilha. Nós vamos conversar com a patroa do piquete Alma Redomona, a patroa Naira, para saber dela, como é que faz um piquete como esse, a finalidade desse piquete aqui no Harmonia, onde guardam tudo isso depois, porque o acampamento é 20 dias, 21 dias, e depois o que fazem com todo esse material. E custos que as pessoas têm para montar um belo piquete como esse, não é simplesmente fazer um galpão de costaneira. Dentro desse galpão tem que ter algo para atrair os convidados, para atrair os amigos e atrair aqueles que gostam da tradição e da cultura. Muito boa noite, Naira. Seja bem-vinda ao programa Voz da Tradição, pela nossa TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nós temos o patrocínio, Naira, da Tecnisan, essa que nos acampamentos aqui disponibilizam os seus sanitários portáteis, porque a Tecnisan é a solução em meio ambiente. E temos o apoio do artesanato Morungaba. Naira, como é montar um piquete deste nível para o acampamento Farroupilha? Em primeiro lugar, boa noite aos ouvintes, pessoal que assiste esse programa, seu programa bastante prestigiado, que eu sei. Montar um galpão aqui no Harmonia exige mais do que o saber fazer um galpão. Tem que ter gosto pelo que se faz e muito desprendimento, muita dedicação, isso eu posso lhe dizer com certeza. Naira, e o que te motivou a vir para o Harmonia pela primeira vez? Quando é que tu veio para cá a primeira vez? O primeiro acampamento que fizemos aqui no Harmonia foi em 2001. 2001 foi a primeira vez? Então, 14º acampamento. E tu veio com o Alma Redomona? Não, ele tinha uma outra nomenclatura e no decorrer do tempo foi trocado para este nome, que é um nome forte, significativo. Para mim, como uma patroa, essa alma. Como uma patroa, como mulher, é um nome forte e significativo. Naira, e o custo é muito grande para montar um piquete igual a esse, um galpão igual a esse? O custo financeiro realmente, como se costuma dizer, é um brinquedinho de rico. É uma soma vultosa que se aplica aqui, né, para um acampamento que é temporário e muito rápido. Aqueles 20 dias passam muito rápido. Mas posso lhe dizer que esse curto espaço de tempo não me faz mudar de ideia de fazer a coisa bem feita, caprichada e com todo o requinte eu procuro dar, né? Porque galpão é uma coisa que, sempre que se fala galpão, tem muitas pessoas que têm uma ideia de pobreza, de coisa feita de qualquer jeito, e na verdade não é. Eu posso lhe dizer, não só por mim, por outros acampados aqui, para nós o galpão é o santuário. Santuário do gaúcho. É o santuário do gaúcho, com certeza. Naira, tu acampou também no acampamento extraordinário da Copa. O sucesso foi grande com esse teu piquete? Este requinte que se deu neste nosso último galpão aqui, não que os nossos frequentadores não mereçam em setembro, mas devido ao fato de que a gente vai ficar mais tempo aqui no Harmonia, vai permanecer, né? Aqui. Sim, permaneço aqui. Então setembro pode esperar com esse belo galpão visitar, do piquete Alma Redomona. Exatamente, pode vir nos visitar, que serão muito bem recebidos. Mas então, como eu dizia, este espaço de tempo maior reforçou a ideia de que a gente tinha que fazer uma coisa mais bonita, mais requintada, porque teríamos um público muito diverso, de várias culturas, e a gente teria que mostrar, eu acho, o que nós temos de melhor, né? Então mostrar para o mundo a nossa cultura e dentro da nossa cultura tudo que a gente tem de melhor. Foi essa a ideia. Antes de nós começarmos a gravação do nosso programa, eu dei uma olhada em toda a decoração, vamos chamar de decoração, desse teu piquete, e ele está lindo. Tu tem coisas aqui que chamam a atenção
das pessoas que gostam das coisas de antigamente. Não são coisas velhas, são relíquias que se usavam em tempos remotos. Sim. Onde é que tu conseguiu todas essas coisas? Como é que tu faz para adquirir tudo isso? Tem duas maneiras, na verdade. Uma que eu sempre gostei de antiguidades num geral, num todo. E num dado momento da minha vida eu comecei a focar nessa parte do tradicionalismo. Então essas coisas ligadas a nossos antepassados, as coisas daqui do Rio Grande, coisas que para muitos, eu tenho coisas que pessoas iam colocar fora, tem outras coisas que foram... Para pessoas era um estorvo. Isso, literalmente eu tenho aqui, posso te dizer assim, ó, eu tenho uma máquina de costura que está lá no andar de cima, ela foi tirada da beira de uma calçada de um lixão na Restinga. Tu passou e viu? Alguém passou e te comunicou? Sobrinho meu sobrinho passou, olhou, era perto do meu aniversário, ele já sei o que eu vou dar para a tia, parou, juntou do lixo a máquina de costura. Tu estás me dizendo que os teus amigos te presenteiam com essas belas relíquias. Exato, então assim, ó, eu já deixei de comprar coisa para mim, para comprar algumas antiguidades, algumas coisas que me chamaram a atenção, que me agradaram, que eu gostei. Por outro lado, como eu faço aniversário em setembro, no mês de setembro, as pessoas que me cercam querem me presentear, me presentear com algo que realmente eu aprecie. E então, nesse particular, eu fico muito feliz, as pessoas conseguem realmente me agradar muito, porque geralmente eu ganho e cada ano vai aumentando esse meu acervo, né? Então, tenho muita coisa que eu ganhei de presente de aniversário, tenho muita coisa que as pessoas tinham em casa e achavam que eu iria guardar, apreciar e gostar e me presentearam. E outras que eu fui adquirindo, enfim. E aí isso faz o somatório do que hoje tu estás vendo aqui no nosso galpão. O que estamos vendo aqui é uma maravilha. Os amigos podem ter certeza, os amigos do programa Voz da Tradição, que nós temos a grata satisfação de ter como patrocinador a Tecnissan, a solução em meio ambiente para todos nós. Nós estamos conversando diretamente aqui do piquete Alma Redomona, para levar aos amigos o que significa um desses galpões no acampamento Farroupilha, que simplesmente recebe mais de 380 galpões. E nós escolhemos o Alma Redomona pela grandeza, pela decoração, pelo trabalho da patroa Naira. Naira, terminou o acampamento. Onde é que tu guarda essas belezas todas? Eu moro numa casa, então isso me permite, eu tenho um espaço que esse espaço era um anexo, uma antiga garagem da casa que foi transformado num galpão urbano. E neste galpão, oficialmente é a sede do piquete Alma Redomona. Tu não tens o local fixo, é a tua casa mesmo. É dentro do espaço do pátio da minha casa. Pátio da tua casa. Que então temos nesse anexo, funciona o piquete Alma Redomona e é lá que o grupo se reúne, é lá que a gente troca as ideias. Faz eventos no teu galpão? Sim, durante o ano? Eventos pequenos, mas para o grupo mesmo, né? Para o grupo que me apoia, o grupo que... Esse grupo te apoia ou é um grupo de sócios? Como é que é? Bem, nós somos uma associação. O Alma Redomona é uma associação. E esses associados, então, a gente faz reuniões periódicas lá, traçando geralmente qual é a nossa participação fora do acampamento. Nosso foco nasceu aqui no Harmonia, né? O início do piquete, o início do acampamento foi com a finalidade de vir acampar no Harmonia. E daí a gente foi... do acampamento de setembro, a gente foi fazendo outras reuniões, a gente começou a participar de cavalgadas, é o meu hobby, é cavalgar. Cavalgadas. Então, parte do grupo às vezes vai o pessoal com uma equipe de apoio também, que eu preciso de uma equipe de apoio. Sem dúvida, cavalgada tem que ter um bom equipe de apoio. Então o grupo se disponibiliza para fazer o apoio, então a gente faz os acampamentos nas cavalgadas. E em rodeios, às vezes, a gente também vai acampar em rodeios. Aqui em março também a gente acampa no rodeio de Porto Alegre. Tudo é pretexto para a gente se reunir, para confraternizar e para divulgar nossa cultura, porque sempre a gente traz alguma coisinha. Mesmo no acampamento de março Tu traz alguma coisa? Trago. É uma maneira que tem de expor
Exato. cultura gaúcha na capital de todos os gaúchos, no centro de Porto Alegre. Então, durante o ano, vocês não têm só o acampamento, esse galpão para o acampamento. Durante o ano vocês realizam, menos que menor número, mas realizam esse encontro entre amigos e sócios Exato. do Piquete Alma Redomona. Na verdade, esses associados são familiares e amigos, né? É um grupo de amigos. Familiares amigos e amigos familiares, que nós acabamos formando uma grande família. O Alma Redomona é uma grande família. Então, o que compõe o Alma Redomona são esses grandes amigos, exato. Família ou família de amigos. E eu acho que isso faz toda a diferença. Do sucesso, do acampamento, da montagem do galpão, tudo isso se deve ao nível de engajamento desses amigos. Desta família de amigos. Isso. Eu puxando a história assim, forçando, vendendo essa ideia, e eu acho que talvez do meu entusiasmo ao vender essa ideia, o grupo vem com toda a força. Assim. Então, e tu tens bastante apoio desse grupo, então, para poder manter tudo isso? Sim, tem. Não são aqueles que montam o galpão e abandonam a patroa Naira? Não, pelo contrário. Amigos, este ano mesmo, no acampamento extraordinário, uma das minhas amigas muito chegadas tirou férias para poder ficar aqui. Aliás, me ajudando. Os nossos telespectadores, isso é muito comum no setembro. Sim. Do Rio Grande do Sul, no setembro de Porto Alegre, as pessoas tiram férias para poder vir tomar conta e ajudar aqueles que são responsáveis pelo seu galpão, pelo seu piquete. Quem vê de fora pode até pensar que é uma brincadeira, que é uma coisa assim, vamos para dizer, fazer festa. Mas na verdade a gente trabalha muito. Pelo menos quem tem um comprometimento, assim, né? E aqui esse galpão tem esse comprometimento. A gente trabalha muito. A gente dorme poucas horas, porque a gente fica disponível para os visitantes desde da manhã, 9, 10 horas, e vai às vezes até às 3 da manhã, onde a gente consegue minimamente organizar, porque na manhã seguinte já tem pessoas. Tá. E essa equipe de trabalho que tu tem aqui? Tem aquelas pessoas que, meu Deus, a patroa tem um trabalho monstro, é responsável direta, mas tu tem cozinheiro ou cozinheira, tu tem bolicheiro ou bolicheira. Isso. Qual é o tamanho dessa tua equipe? A maioria são amigos. Funcionário, na verdade, eu só tenho um. São amigos do piquete? São amigos que vêm junto comigo, a gente pega e faz acontecer. E tem uma pessoa contratada para nos ajudar em serviços mais pesados, assim, mas de resto são um grupo de amigos. Eles que vêm para cá para poder dividir tarefas com a patroa. Exatamente. Por isso eu digo, acho que talvez esse meu entusiasmo, esse meu fanatismo, eu arrebanho muita gente comigo nesse sentido, né? Patroa Naira, nós estamos falando do piquete Alma Redomona. Agora vamos falar um pouco da patroa Naira. Quando é que despertou esse tradicionalismo da Naira, a patroa? Já nasceu desde criança? Como é que despertou tudo isso pela cultura gaúcha? Eu, na verdade, assim, eu sou filha de imigrantes, eu sou a primeira geração de imigrantes. Meu pai nasceu na Lituânia. Lituânia? Na Lituânia, minha avó polonesa, nascida em Varsóvia, mãe brasileira. Então eu sou uma mistura de tudo isso. Mas na busca desta identidade, porque eu não tive uma formação dentro, vamos dizer assim, da cultura do meu pai, o que acontece? Havia uma busca de identidade. Sou do tempo onde a escola pública era forte. Era forte e despertava nos alunos este amor. A gente tinha aula de dança, tinha aula sobre o Rio Grande do Sul. Aliás, o pezinho se aprende a dançar dentro das escolas. Dentro das escolas, o pezinho, com sem certeza. Dúvida. É uma coisa que era introjetada por a gente, como cantar o parabéns a você, como cantar um hino. O pezinho eu lembro lá que eu nem sonhava em ser tradicionalista. Meu pai era tradicionalista, mas eu não sonhava em ser o que sou hoje, um comunicador da tradição. E já dançava o pezinho na escola. Já dançava o pezinho, na escola que a gente aprendia, né? Sim. Então não era uma coisa assim longe. Então nasceu dali. Anos depois, quando eu casei, me formei e fui morar numa cidade de cultura alemã muito genuína, que é Nova Petrópolis, e levo para lá 2 filhos
com aquela ânsia de identidade, entrando na escola, né? Numa escola onde eles aprendiam alemão, tiveram uma base cultural... Isso em Nova Petrópolis? Em Nova Petrópolis, tiveram uma base cultural muito boa, muito forte, e onde essa cultura germânica é muito forte ainda, né? E isso há 20 e poucos, 30 anos atrás, era mais acentuado. Era mais forte ainda. Era mais forte essa situação. E aí, eu como uma pessoa de fora, minha família, a gente chegou de fora, encontramos lá o juiz da cidade, um dentista, outros profissionais liberais que foram para lá a trabalho, com filhos numa faixa etária semelhante. E é onde a gente tinha essa preocupação assim de, bom, nossos filhos são meio estrangeiros na cidade, mas somos todos gaúchos, né? Porque eles vinham de diversas cidades do interior, e eu vinda da capital para lá. Com esta preocupação de dar uma identidade para os nossos filhos, o que nós tínhamos em comum? Todos somos gaúchos. Então, e aí foi onde tu desprendeu bastante. Surgiu, aí se fundou um CTG na cidade de Nova Petrópolis, com a ideia... Qual CTG? CTG Pousada da Serra. Pousada da Serra em Nova Petrópolis. Faz parte então da fundação? Da fundação do Pousada da Serra. E a gente importava de Caxias um professor de dança, uma professora de dança, para nos ensinar então as danças tradicionais gaúchas para os adultos, para nós adultos e para os nossos filhos, né? Então assim nasceu o Pousada da Serra. De lá para cá, anos depois voltei para Porto Alegre, meus filhos cresceram, voltamos para Porto Alegre, e ao chegar em Porto Alegre o tradicionalismo foi ficando um pouco menos hermético, e aí então as mulheres, já era dada às mulheres a oportunidade de liderar. Tem ideia de ano que tu veio para Porto Alegre e começou isso, não? Não, eu vim para Porto Alegre de volta em 91. 91. Mas o piquete, a ideia do piquete veio mais tarde, 10 anos depois, com essa ideia de acampar no Harmonia. E na decorrência disso surgiu que há 10 anos eu assumi a patronagem do piquete, e até então sou a patroa desse piquete. E daí então... Tu foi a patroa fundadora? Sim, sim. E aí neste movimento todo que foi, eu fui acumulando este acervo, parte eu trouxe de Nova Petrópolis, que eu já tinha na minha casa lá, e aí foi enriquecendo. Os galpões, o Harmonia foi mudando, o perfil do acampamento Farroupilha foi mudando. O nível de exigência... Era conhecido como a cidade de lona? De lona, exatamente. Eu não cheguei a pegar essa época da cidade de lona. Não. Eu, quando cheguei aqui, já eram galpõezinhos, mas muito simples, era uma coisa assim muito primitiva, né? Os primeiros galpões era simplesmente madeira para substituir a lona. E aí, de lá para cá, nesses 14 anos, a gente é nítida, a organização tá tomando outro rumo, né? O acampamento está tomando outro rumo. Culturalmente está tomando outro rumo. Mas isso agradeço a vocês, aos piquetes. Agradeço porque... 2005, né? 2005 iniciaram os projetos culturais como uma exigência para acampar. E isso aí foi selecionando, foi dando outro cunho, então o acampamento foi mudando o perfil. Deixou de ser a cidade de lona para ser uma cidade, dentro da cidade, uma cidade cultural. Cultural, exatamente. E o meu lema naquela ocasião, quando a gente fundou o piquete, que tinha outra nomenclatura, eu dizia justamente isso. Eu via esse grande acampamento e eu pensava o que eu estava sentindo ali, né? No coração de Porto Alegre, o orgulho de ser gaúcho. Esse era o nosso lema. Olha só, aprendi mais um. No coração de Porto Alegre, o orgulho de ser gaúcho. Foi o primeiro lema. Aí quando a gente mudou a nomenclatura pela expressão de alma redomona, eu pensei, este é o povo gaúcho, né? Porque nós somos... Esse nome foi criação tua? Foi. Alma Redomona? Alma Redomona, foi.
por uma circunstância que surgiu aí na trajetória do piquete, onde eu fui tida como a alma do piquete. Aí, então, eu completei. Se eu sou a alma do piquete... Posso ser, mas não vou me domar tão fácil. Mas eu sou uma alma redomona, não é bem assim para me domar. E baseado neste nome, eu disse, não, mas não sou só eu. Isso aí é uma característica do gaúcho. Sem dúvida. Ser redomão, ser rebelde, ser um farroupilha. O gaúcho primeiro é resistente, depois tu vai ter que convencê-lo. Normalmente é assim. É isso aí. Então, aí o lema mudou, né? Que qualquer coisa que diz assim que da rebeldia nasceu o povo gaúcho, né? É mais ou menos assim. Mais ou menos assim, né? Assim, se não for pior. Acho que até a gente tem que rever um pouco isso aí, tá? Né? Porque o povo gaúcho é tão hospitaleiro, é tão cordial que a gente muitas vezes, mas não pode ter sido assim. Mas foi. Tu vai para os livros da história, os anais da história, foi. Foi, a gente sabe que foi. Mas também tinha... foi uma luta de paixões, assim, né? A Revolução Farroupilha... Paixão por a terra, exato, pelos seus valores. Teve o lado econômico da luta e tal, mas foi movido muito pela paixão, né? Muito, muito. Sem nunca deixar de ser patriota, sem nunca deixar de ser brasileiro. É isso que poucas pessoas entendem na nossa história. Houve uma revolução, sim, Rio Grande do Sul contra o país, mas esse país é nosso. Com certeza. Não foi isso? Nós podemos buscar o Rio Grande do Sul até lá em cima, né? Exatamente. Podemos chamar de Rio Grande do Sul até lá em cima. O Brasil todo é o Rio Grande do Sul. Exatamente. Jamais deixaremos de ser brasileiro. Com certeza. Somos gaúchos, temos orgulho disso, mas somos brasileiros. Com certeza. Nossa pátria é o Brasil. Naira, mas eu quero te dizer o seguinte. Tu tens aqui diversos pontos de exposição de cultura. Tu tem de tudo aqui. O que tu pode relatar para nós, assim, algumas coisas que tu trouxe para cá? Tá, este galpão... como a gente montou o galpão para o acampamento extraordinário e quando foi feita essa proposta de turismo de galpão, se visava mostrar a nossa cultura nas diversas expressões, né? Na dança, na música, na culinária e inclusive havia uma grande preocupação por parte da organização de que fosse faltar local para os turistas comerem, etc. Mas como eu confesso para vocês que eu sou péssima na cozinha. Na culinária. Eu sou péssima na culinária. E eu pensei, meu Deus, eu não tenho muito o que mostrar na culinária, né? A única coisa que eu sei fazer direitinho é ambrosia. De resto... Olha só, ambrosia, vamos provar para ver se ela está falando a verdade. Não, setembro vamos fazer uma oficina de ambrosia. Tu já tens o meu telefone, não esqueça. Tá, eu faço questão de dar nota. É a única coisa. E aí eu fiquei assim preocupada, né? E aí eles falavam em turismo interativo, onde os turistas deveriam interagir no galpão, enfim. E aí eu pensei, de que forma eu posso fazer o turista interagir num ambiente onde eu não sei cozinhar? Sei fazer um chimarrão, isso sim, tá? E aí eles exemplificavam, estimulem o turista a fazer um chimarrão, participar, mexer nas panelas e tal, para dar essa interatividade. Aí eu pensei, como o meu projeto cultural envolvia, então, fazer um museu a céu aberto, que foi isso que eu fiz, eu pensei de que forma eu vou fazer o turista interagir. Eu fazia um turismo de galpão, onde eu explicava o que eu expus, né? E a gente fez, então, o que ficou conhecido depois o quarto da vovó, que foi um dormitório que eu fiz com móveis vindos da colônia alemã, que era do final, lá de 1800 e qualquer coisa. 1800 e qualquer coisa? Os móveis? Os móveis. Então, a gente trouxe esses móveis, eu trouxe para cá, montei um quarto aos moldes de antigamente. Da vovó, de verdade. Da vovó, tomava banho na bacia, com chuveiro de lata, com uma jarra para lavar o rosto, etc. Foi montado com a ideia de alugar, então, de que os turistas fizessem uso e dormissem aqui no galpão conosco. No quarto da vovó. A ideia foi essa. A ideia era essa, né? E teve hóspede? Não chegamos a ter. Tem uma moça, uma brasileira do Paraná, que deixou já assim, previamente reservado, caso esteja aberto em setembro, ela quer dormir no quarto da vovó. Uma brasileira. Que espetáculo, que espetáculo. Uma brasileira, diz que o sonho dela é dormir assim num galpão. Eu digo, bom, quem sabe? Quarto da vovó é a cama, como ela disse, de 1800 e pouco, é rústico. A gente entra no quarto da vovó e se sente no quarto da vovó. É assim.
E aí, então, a minha proposta foi essa. Já que eu não sou muito boa na culinária, eu vou mostrar o que eu sei fazer. Contar parte da nossa história, contar o que eu trouxe, por que eu trouxe, por que ele está naquele lugar daquela parede, o que eu quis traduzir. Uns eu precisava explicar, outros eu não precisava, as pessoas tinham essa percepção. O turista entendeu bem? Entenderam bem, nas diversas línguas. Eles Que entenderam, maravilha. curtiram muito, todas as manifestações foram as mais interessantes e agradáveis possíveis. Que bom. Patroa Naira, o Alma Redomona vai continuar aqui para setembro, se Deus quiser. Esperamos que sim. E tu já tens confirmado isso, que em setembro vai estar aqui o Alma Redomona. Sim. Nós vamos convidar os nossos telespectadores para vir ao Parque da Harmonia, vir à capital de todos os gaúchos, a Porto Alegre, visitar o Harmonia e vir aqui no piquete Alma Redomona da Patroa Naira, te visitar e ver tudo que nós estamos falando aqui, da realidade de tudo isso. Olha, será um prazer, uma honra para nós, do Alma Redomona, estarmos recebendo os seus ouvintes, os seus telespectadores, e estamos aqui para mostrar então essa... Naira, me diz uma coisa, e aí eu vim aqui hoje à noite como visitante, além dessa exposição maravilhosa de relíquias do passado, o que mais tu tem a oferecer? Tem música, tem poesia, tem tertúlia, o que mais que o Piquete Alma Redomona mostra aos convidados? Vamos esquecer o turista, porque já passou. Então, isso justamente era essa a minha colocação. Nós, no acampamento extraordinário, nós tivemos um foco que foi o turista, e como a proposta era museu a céu aberto, a gente teve essa preocupação de explicar da nossa história, da nossa cultura, um pouco da nossa música, mas festas assim a gente não fez porque não era esse o foco deste acampamento. Agora, em setembro as coisas mudam, setembro vai ter, setembro a gente volta ao nosso tradicional acampamento Farroupilha, onde a gente faz tertúlias, a gente faz encontros. Temos pessoas que participam do grupo que são, assim, declamadores ímpares. E pessoas que tiveram contato com Jaime Caetano Brown, pessoal lá das missões, que jogam truco, que vêm para cá, para a nossa mesinha de truco, e aí então se faz ali... Se divertem com aquilo que gostam. E com isso a gente recebe... muitos visitantes, né? Excepcionalmente se faz um bailinho aí também. Eu ia te perguntar, fazem baile? O espaço aqui tem? Gostam de baile também? Sim, gostamos. E em setembro, ano passado, a gente fizemos 2 bailes durante o acampamento. Esse ano a gente pretende repetir. Nós temos talentos que se criaram, que nasceram no nosso acampamento. O senhor hoje teve a oportunidade de conhecer um deles. Um músico deles. Eram meninos que um deles não tinha nem entrado para o quartel, usava um cabelo comprido, talentoso, tocando. Tocavam muito bem. A mãe deles foi minha colega de trabalho. Qual é o nome do grupo dele? Cruzando Fronteiras. Cruzando Fronteiras. Cruzando Fronteiras. Nos aguarde no Harmonia, nós vamos mostrar esse grupo. Vale a pena, os meninos são muito talentosos, pessoas assim com histórias de vida, de superação e de muito talento. A mãe é uma poetisa e ela, inclusive, para mim, fez uma canção, uma letra, e um dos meninos, muito jovem, sentou fora do galpão numa noite ali, assim, com violão, e já musicou aqueles versos. Transformou em música. Transformou numa música muito bonita. E o repertório deles inclui um vasto número de canções gaúchas deles, feitas por eles. Eles mesmos, sim, os autores. Tributo ao César Passarinho, eles têm uma música muito linda. Então, enfim, o repertório é muito bonito. E conhecimento da tradição eles têm, porque já participaram do Enarte, inclusive. Eles participam. Esse menino que o senhor conheceu hoje é professor de dança gauchesca. Olha só, viu só? A gente conhece as pessoas. Então, esses talentos a gente desfilam aqui na nossa casa no mês de setembro. A gente conhece as pessoas, não conhece os talentos. E aqui no Alma Redomona a gente teve o privilégio de vir fazer o programa e conhecer mais um talento. Esse grupo, ele não nasceu, como é que eu vou dizer assim, eles começaram a vida profissional deles dentro do piquete. Do Alma Redomona. Do Alma Redomona, sim. Que maravilha. Como tu disseste no início, faz parte da família do Alma Redomona. Exato. Isso é muito bom. Então quer dizer que em setembro, então tu estás preparando algo a mais
diferenciado que preparou para o turista do acampamento extraordinário. Porque aí, assim, aí são os nossos convidados locais que estão acostumados a frequentar o Parque da Harmonia. Aqueles que tiram férias no setembro para visitar o Harmonia. Como a patroa, que toda a vida eu tirava ou férias ou licença-prêmio, mas setembro... Era infalível. Era sempre no Harmonia. Patroa Naira, a gente sabe das regras, a gente sabe das exigências para poder acampar aqui no Parque da Harmonia. Porque são quase 390 piquetes, ou galpões, e tem lá fora mais uma quantidade igual a essa querendo estar aqui. E aí por isso que tem uma série de exigências. O galpão fica aberto até que horário? Tem um horário de normas, que são sexta, sábado e domingo. Neste momento, sexta-feira... No setembro. No setembro. Vamos falar no setembro. Não, no setembro é o tradicional. O tradicional, até 2 horas da manhã. Até finais de semana até as 2 horas. E durante a semana até as 22. Sexta-feira até meia-noite. Domingo até meia-noite. Segunda até meia-noite. E aí depois, tem um baile aqui, nós estamos todos desfrutando desse baile. Deu meia-noite. Automaticamente ela manda para a gaita. Claro, mas aí a gente escolhe o dia que pode ir até as 2, né? Claro. Mas a minha pergunta é direcionada a quê? Bom, terminou o baile, eu vou ficar aqui proseando com a patroa Naira, com os amigos do piquete. Isso nada impede, Isso não impede. Só não pode ter som mecânico. E até a gente evita um som com muita amplificação, mesmo no nosso som bailes. amplificado que não pode. Porque eu acho que descaracteriza um pouco, perturba o vizinho, não é o objetivo, né? Sem dúvida. Se cada um souber respeitar isso, a gente vai ter cada vez melhor o acampamento. E como a senhora disse no início da nossa conversa, o acampamento a cada ano toma uma diretriz melhor para quem vem para cá com a ideia de mostrar a cultura gaúcha. Exatamente. Não deixando de se divertir, não deixando de aproveitar, não deixando de estar proseando, mateando, conversando e por que não até bailando. Claro. Eu acho. Inclusive, vou lhe dizer mais. Não era o foco do acampamento extraordinário, mas os turistas chegavam querendo baile. Querendo baile. Quando disseram para eles que isso aqui era um ambiente de festa e não um parque cinematográfico, eles queriam festa. Eles queriam festa. Exatamente. Patroa Naira, falamos bastante da Patroa Naira, mas eu tenho aqui como doutora Naira. A senhora é formada em quê? Fora do Harmonia, sim. Aqui também? Não, aqui no Harmonia eu sou a patroa. A patroa Naira, como eles me chamam, a patroinha do Alma Redomona. Do Alma Redomona, mas de formação sou médica e fora do acampamento eu exerço a pediatria. A patroa Naira do piquete Alma Redomona, ela é simplesmente doutora pediatra. E se ela não conta, nós ficaríamos sabendo pela sua simplicidade em pessoa. Não vou chamar de simplicidade, vou chamar de naturalidade em pessoa. Então, por que nós fizemos questão de mostrar aos telespectadores da TV Tradição em nosso programa? Porque o nosso patrocinador é exigente, a Tecnissan exige do programa o que ela apresenta, que é a solução em meio ambiente, exige em cultura, de fazer essa reportagem aos nossos telespectadores, do que é um acampamento, do que é um galpão, do que é um piquete, uma pessoa altamente cultural, pela cultura que ela tem, pelo amor que ela tem à tradição gaúcha e pelo nível do galpão. Entra-se aqui no galpão Piquete Alma Redomona, encontra-se um galpão bem decorado, bem apresentável, uma patroa simples, natural, conversa com a gente. Ela é médica pediatra. Doutora, e foi difícil para a senhora conciliar isso? Ou foi muito fácil? Suas colegas de medicina, seus colegas, como é que entenderam isso? Muitos não entendem até hoje. Muitos não entendem até hoje. Alguns gostam, principalmente colegas homens, mas colegas mulheres não entendem muito isso. Eu costumo dizer e costumo brincar o seguinte: vocês não entendem porque nunca visitaram o meu galpão. É verdade. No momento que visitarem, vocês vão mudar de ideia. E eu já fiz várias pessoas mudarem de ideia. Porque, talvez, como eu disse, pelo meu entusiasmo e tal, então eu procuro, e o que eu sempre digo, doutora, é quando eu estou trabalhando. Aqui eu sou a patroa, a patroinha e a amiga, a tradicionalista. Mas assim, no corredor dos banheiros da doutora Naira, tu encontra uma pia, não um lavatório, uma pia de antigamente, bem caracterizada. Uma pena. A torneira é uma pena. É uma pena. E a pia, um papel toalha para você secar as mãos, um sabonete. Acima dessa pia tem um álcool gel.
Isso é da doutora Naira, com certeza Na da doutora. cozinha tem o álcool gel. Olha só, isso é da doutora Naira. Tem o álcool gel. Viu? Então é um galpão do Parque da Harmonia, é um piquete, mas tem todos esses quesitos que uma doutora exige. Exato, eu acho que até por formação, pelo ambiente que a gente trabalha, eu trabalho em ambiente hospitalar, atualmente só trabalho em ambiente hospitalar, então isso é uma coisa que a gente introjeta desde muito cedo, né, na vida profissional, e para nós isso já é uma coisa, vamos dizer assim, é o cotidiano. É o cotidiano. Como o nosso chimarrão, para nós. Exato, e assim, a organização, que é uma tônica que o pessoal repara no galpão, isso aí também vem também tem, eu acho que um tanto da parte profissional, que a gente que trabalha no hospital, a cama tem que estar bem esticadinha, o lençol bem limpinho, tudo muito no lugar, as coisas tudo compartimentadas, então isso aí é um modo de vida, na verdade, que se traduz em qualquer segmento que a gente se inserir, que o médico se inserir, via de regra, é isso aí. Na verdade, todos nós teríamos que ter essa higiene, né, doutora? Mas o médico, então, mais ainda, pelo seu conhecimento. Para o Galpão Extraordinário, a gente fez diversos cursos, inclusive o de manipulação de alimentos. Eu achei maravilhoso aquilo, porque é uma coisa assim que parece... Para a senhora não foi novidade? Para mim não foi novidade, para o grupo da casa, às vezes assim, também já era uma coisa muito nossa, porque aí eu acho que era a médica que falava mais alto na seleção do lixo. Sem dúvida. Eu tenho uma verdadeira compulsão pela seleção de lixo, eu acho que é uma aliás, coisa doutora, muito civilizada. É uma essa coisa... compulsão que a senhora tem, doutora, é o nosso futuro. É o futuro de nossos filhos e nossos netos. Essa separação do lixo é o futuro da natureza. Então eu lhe digo mais, eu tenho casa na praia, quando eu sei que não vai passar coleta seletiva, eu trago lixo para Porto Alegre. Do sítio também, eu juntava o seletivo, trazia para Porto Alegre. Então eu acho que é o mínimo que cada um de nós poderia fazer, né? Então, esse cacuete de médico eu trago para o acampamento. Mas isso é maravilhoso, doutora. Que seja bem-vindo esse cacuete de médico, essas benfeitorias para a nossa natureza, é o que nós mais preservamos. Doutora, e a família, doutora? Filhos também lhe acompanham? O pessoal todo lhe acompanha? Os filhos, meu estado civil, eu sou viúva, meus filhos já estão adultos. Não que eu tenha cumprido o meu papel, mas aquela mãe que tinha... Estão formados? Estão formados, cada um já tem a sua vida, são independentes, não dependem mais de mim, assim, para isso. E eu acho que isso aí facilitou, mas mesmo quando eu tinha filhos adolescentes, eles incentivavam esse meu gosto neste mês. Hoje em dia, o mais jovem é patrão comigo neste piquete. O mais jovem? O mais jovem. Que maravilha. Que é como é o nome dele? Emiliano. Emiliano. O Emiliano, que é o que mora comigo, participa comigo dessa luta, dessa bandeira aqui, carrega comigo com muito orgulho, apesar da tribo dele não ser bem a minha, mas a gente cruza as tribos. Tribos diferentes? Cruza as tribos. E, inclusive, amigos dele de São Paulo, da tribo alternativa, que não, vieram de São Paulo festejar aniversário aqui no Alma Redomona. E foi uma experiência muito interessante, porque a gente falou, olha, aqui só música nativista, tradicional. Não, tia, a gente sabe. É porque São Paulo tem a música caipira. A sertaneja. Sertaneja faltando a palavra. A música sertaneja universitária, a música caipira, que é muito forte. Isso, doutor, é uma tradição também de São Paulo. E isso, vou lhe dizer uma coisa, eu, assim como tradicionalista, eu posso me intitular. Primeiro CD nosso de músicas tradicionais, quem gravou foi Inesita. Inesita Barroso. Cantando as nossas músicas tradicionais. Só. Não, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu, Naira, eu tenho uma preocupação muito grande, que a gente frequenta muito esses meios, e principalmente os meios de rodeio. Eu fico muito preocupada, muito apreensiva de ver como o norte está descendo musicalmente, com a sua indumentária, com a sua musicalidade, eles estão tomando conta do país. Tomando conta do país. Agora, aí eu pergunto o seguinte, não é que seja uma guerra, mas eu acho que a gente tem que ter presente essa preocupação
para saber ouvir, mas também saber vender a nossa música, saber assim, incentivar nossos jovens a O que a senhora acha que falta, doutora Naira, ou patroa Naira? O que a senhora acha que falta para a nossa música, ao invés de descer, subir para o resto do país, assim como o Nordeste está descendo? Exato. O que a senhora acha que falta na sua visão? Bah, olha, eu vou te ser bem sincera, assim, eu não sei muito, eu acho assim, ó, tem que ver o que os nossos jovens pensam. Eu não seria a pessoa mais indicada para lhe dar essa resposta. Eu acho que teria Porque a nossa música é forte. A nossa música é linda, a nossa música é forte, a nossa música fala da nossa tradição. Eu me encanto com, assim, ó, com as pessoas que não são do meio. Eu tenho um irmão que não curte muito isso assim, né, o tradicionalismo. E eu boto músicas nossas. Então, esse dia tinha uma Rogério Melo, César Oliveira. Eu comecei a traduzir, porque, na verdade... Ele não sabe o que significa. Então a gente tem que ter um tradutor, intérprete também, né, dos nossos termos. Será que esse não será um empecilho, Eu acho doutora? que esse poderia até ser um empecilho. Porque tem linguajar, como diz o guri de Uruguaiana, camotinho e mel campeiro. Quem não sabe o que é isso? Exato. Só nós sabemos. Sim, mas acontece que cabe a nós divulgar isso e fazer essa tradução para que a pessoa sinta aquilo que tu conhece. Porque tu só pode... amar ou entender aquilo que tu conhece. O desconhecido a gente não ama, a gente não se... Né? Então eu acho que a nossa música, a gente, em primeiro lugar, tem que ouvir, em primeiro lugar, tem que saber o que está ouvindo, traduzir, se inteirar dos nossos termos, assim, porque a gente tem muita música que é campeira. Então o pessoal urbano aqui, que nós somos gaúchos urbanos, então a gente tem que ter esse entendimento para apreciar, porque são poesias assim muito genuínas, coisas que vêm da terruinha, são coisas assim que... E que fazem sucesso aqui. Atravessou o Rio Grande já não tem mais sucesso. Exato. Por falta de conhecimento das pessoas. Acho que é falta de conhecimento. A gente sabe todos os problemas da nossa mídia de... Sem dúvida. A nossa mídia... Rio, São Paulo, vendem o que querem. Se nós tivesse o apoio da mídia paulista, tivéssemos que tem a mídia paulista, nossa música já teria atingido o Brasil inteiro. Que eu vejo, né? Porque na verdade é isso aí, é a mídia que... Porque na verdade, patroa, o Teixeirinha, por exemplo, fez muito sucesso na época. Teixeirinha faz sucesso hoje. Hoje, pela mídia que tem hoje. Sim. Porque na época ele cantava no rádio. E gravava discos, e era isso. Recebemos. E 100% piochado. E foi um dos... que abriu todas as portas para que hoje estejamos aqui fazendo esse acampamento, fazendo esse programa e fazendo a música gaúcha. Recebemos no Alma Redomona Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. É aí que está, Nós estamos para fazer um programa na Fundação Vitor Teixeira. Nós vamos fazer um programa com eles, porque sabemos a grandiosidade que foi Teixeirinha. Então o que a senhora diz é uma grande verdade no sentido de que a mídia fora do estado teria que nos dar uma divulgação maior. Exato. Por isso a TV Tradição faz isso. Exato. A TV Tradição tem prazer em falar com pessoas que têm conhecimento da cultura gaúcha. Aliás, eu parabenizo a TV Tradição porque nós precisamos de maior, vamos dizer assim, maior divulgação. Eu vou citar o nosso programa máximo aqui, que vai ao ar de madrugada, que é o Galpão Crioulo. Que é o Galpão Crioulo. O horário já diz tudo. Só acharam aquele horário para nós? E a senhora sabe que se a gente for lá questionar, eles dizem, mas já tem o programa X, o que mais vocês querem? Essa é a resposta. O que nós queremos não é mostrar a senhora, é mostrar a nossa cultura para o resto do mundo. Exato. E isso aí, por quê? Por que que os jovens, por que as pessoas pegam o gosto por tal ou qual música? Não é na primeira escutada que a coisa funciona. Não é? A frequência. É a frequência com que se escuta que aquilo começa a ficar familiar ao ouvido da gente e aí começa o gosto. Então, eu falo da mídia nesse sentido, que a nossa música não tem um horário, um espaço e uma repetição a ponto que que as pessoas introjetem. Isso faz parte. Eu ter conhecimento para tocar as músicas
do meu Rio Grande e dizer para a pessoa, este é o Elomir Malta. Ele interpreta isso e isso, e é o cantor de mais sucesso Exato. que tem no meu estado. Sim. É mais ou menos isso que falta. É isso lá que fora. falta, eu acho. Mais ou menos isso que falta lá fora. Porque um trabalho que nem a senhora fez aqui E não nesse só lá piquete, fora, né? Aqui em Porto Alegre também, né? A gente tem o espaço da mídia direcionado para a nossa cultura é muito restrito. É como se a TV Tradição tivesse espaço só para o Elomir Malta. A senhora entende? Mais ou menos isso. É isso aí. É mais isso. O Elomir Malta faz um dos programas da TV exato. Tradição. A TV Tradição mostra toda a nossa cultura, todos os nossos eventos ao vivo. Sim. Pela web e TV. Sim. E é isso que nós queríamos das televisões abertas. Exatamente. Da mídia aberta. Claro. Que fizesse essa divulgação com bastante ênfase ao que realmente é. A senhora gastou bastante para trazer essa cultura para cá. Eu sei que a senhora gastou bastante. Com patrocínio, sem patrocínio. A senhora gastou porque paga para montar o galpão, paga aluguel disso, aluguel daquilo, paga para estar aqui, tem luz, tem água, tem freezer, tem tudo, tem um funcionário, como a senhora disse, e no entanto é reconhecido por quem? Pela senhora, pelos amigos do Piquete Alma Redomona e pelas pessoas que aqui visitam. E quanta coisa nós teríamos aqui para mostrar ao mundo. Doutora, relate para os nossos telespectadores alguma das coisas, que eu não quero que a senhora lembre de tudo, além do quarto da vovó, que estão expostos aqui nesse piquete. Como eu disse, assim, entre objetos, por que eu monto isso, por que eu faço isso? Uma das coisas que já de alguns anos para cá eu tenho notado é que, assim, como eu tenho objetos assim que eram de uso do cotidiano das pessoas, e eu mesmo sou da época em que cheguei a pegar os leites vindo naquelas garrafinhas do Deal em Porto Alegre. Então, o Deal era o grande fornecedor de leite. Quando as pessoas entram, o que eu consigo? Eu consigo trazer à tona a emoção das pessoas, as lembranças de infância, ou seja, da sua infância, na casa da avó, na casa da mãe, enfim, e relatam. E este relato, para mim, é o meu combustível para o ano seguinte. Fortalecimento de alma. Exato. Então, aí agora, com a história do quarto da vovó, também as pessoas entravam e diziam, despertou em mim um sentimento muito forte quando eu entrei ali. Eu digo, bom, então atingi meus objetivos. A mim também. Então atingi meus objetivos, porque meu objetivo maior é mexer com as pessoas, instigar sentimentos, cheiro, as cores, os objetos. Então, suscitar na pessoa sentimentos que às vezes estão lá armazenados e que no nosso cotidiano de cidade, onde a maioria das pessoas mora em condomínios, que é onde nada se pode, eu queria dar a elas assim, essa sensação de liberdade do sentido, dizer, do falar e lembrar o tanto de vida que a gente dizia que era difícil, mas era muito mais humano viver. Eu digo, eu tenho essa necessidade do pisar na terra. Eu gosto de morar em casa porque eu tenho a necessidade de pisar na terra. E isso é uma coisa que vem arraigado em mim. Eu nasci em casa, numa casa muito simples. As janelas eram assim, desse estilo, com os tampos de madeira. Então, isso... Se mexe comigo, mexe com as outras pessoas. Mexe com as outras pessoas. E esse é o objetivo. Então, tipo, coisas assim, que eu mostro quando venho aqui. Me foi presenteado ali o balaústre, que é uma ata da reunião maçônica, onde o Bento Gonçalves, em decisão conjunta ali... A senhora tem a ata? Da reunião maçônica, onde Bento Gonçalves decidiu iniciar a Revolução Farroupilha. Isso eu tenho aqui na parede, então eu mostro para que as pessoas possam ler. Então... E muito cuidado para ninguém levar. Não, o pessoal não leva. Não, é que assim, justamente por isso que eu digo assim, eu sou rodeada de amigos. E eu sou uma pessoa que eu digo, eu tenho que estar rodeada de pessoas honestas, porque eu largo as minhas coisas, eu largo tudo por ali. Eu coloquei no sentido de não levar pelo valor. Não, mas é verdade. Inestimável. Não, isso é verdade. A gente, inestimável. Todos nós que estamos aqui acampados, aqui no Alma Redomona, a gente tem, vamos dizer assim, várias tarefas, mas uma que é comum a todos
É zelar pelo patrimônio, ficar de olho, monitorando as pessoas que chegam, orientando, mostrando e tal, mas infelizmente tem esse cunho também da gente ficar cuidando, né, zelando pelo patrimônio. Claro. E outra que foi um foco muito grande, que todos nós temos essa ideia, e a gente tinha... a Cris, o seu José e todas as pessoas que aqui acamparam comigo, de ir lá na rua, trazer o turista, trazer as pessoas que passavam por ali para mostrar o galpão. Porque como a gente fez aquela porta ali, uma porta antiga, uma porta estreita, a minha preocupação é que às vezes me parece que as pessoas ficam meio acanhadas de entrar achando que estão invadindo. Se podem. Não, já botei uma placa, entre, seja bem-vindo, mas mesmo assim as pessoas acham que aquilo é decorativo. Nada como uma pessoa ir lá fora. Exato, então a gente sempre teve essa tarefa e essa preocupação, trazer as pessoas para dentro do galpão. E isso acho que determinou muito o nosso sucesso. Que maravilha. Só para esclarecer para o nosso telespectador, nós somos do tempo que o leite era distribuído em garrafas de vidro do DEAL. Departamento Estadual de Abastecimento de Leite. Hoje tem infinidades de marcas de leite. Exato. Então a gente é desse tempo. Do leitinho do DEAL. A Patroa Naira tem aqui no piquete Alma Redomona essas garrafas de antigamente. Eu exemplifiquei, mas aí assim, em cada canto tem... nesses 14 anos, a gente foi trabalhando com vários temas, né, que é o tema do acampamento, e este material elaborado nesses 14 anos eu vou também colecionando e vai só aumentando a informação cultural que a gente dá no galpão. E os seus aperos, a sua decoração aumenta a cada ano. A cada ano, certamente. Doutora Naira, assim, eu já estive dando uma olhada antes de começarmos esse programa, os amigos do programa Voz da Tradição, e eu estive olhando ali o seu bolicho, porque acampamento Farroupilha para alguns vem para cá para dançar, para fazer festa, para comer churrasco e para tomar trago. É assim que o gaúcho mais direcionado fala. Aqui na doutora Naira, além da cultura que ela tem, em demais outros piquetes tem também, a senhora tem uma adega, doutora Naira? A senhora tem um bolicho invejável, de alto nível. E tem cachaça também, doutora? Também tem cachaça. A gente tem que adequar o bolicho de acordo com o público visitante. Está certo. Então, eu prometo que em setembro eu volto aqui. Exato. Então nós temos, os amigos são exigentes no beber, no comer. Então a gente procura ter aquilo que eles gostam de consumir. A senhora tem alguma cachaça especial? Bons vinhos, boa cachaça. Os vinhos eu vi, o espumante eu vi, o uísque eu vi. São de marcas apreciáveis. Sim. E bebíveis. Sim. E cachaça? Serve qualquer uma cachaça de garrafão? Como é que é? Alguma cachaça especial? Não, exatamente. A cachaça que a gente serve no piquete já é de outros anos. A Weber House me acompanha no sentido de que eu escolhi a cachaça para servir no galpão, porque realmente ela é saborosa, não é uma coisa de muito boa qualidade. Eu já fiz a cana é plantada por eles mesmos? A cana é da região, é plantada na região, eles só consomem aquela ali. O local que eles processam essa cachaça... Qual é a cidade, doutor? É em Ivoti. Ivoti, e a cana é dali da região mesmo? Cana da região, o maquinário tudo ali é em inox, tudo muito asseado. A gente pode fazer a visitação na porta. E se quiser degustar, venha em setembro aqui visitar o piquete Alma Redomona, que a Patroa Naira te oferece essa cachaça. O carro-chefe das cachaças aqui, que a gente dá para degustação, que é a única que a patroa de vez em quando dá uma beliscadinha. Uma picadinha para limpar a garganta, não é o que vocês estão pensando? É a cachaça de anis. Anis? Que eu vou servir depois uma provinha para o senhor. É uma cachaça de anis feita pela Weber House, e excelente, e é muito boa qualidade, como todas as nossas outras bebidas. Patroa Naira. Sim. Nós estamos diretamente aqui no piquete Alma Redomona, da Patroa Naira, aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos. Estamos no arremate final do nosso programa, para falarmos de um piquete, falarmos de um galpão, das dificuldades, das alegrias de montar esse piquete, esse galpão aqui no acampamento Farroupilha.
Patroa Naira, a senhora faz isso desde 2001. Sim. A senhora está feliz para continuar fazendo isso aí por mais um longo tempo e convidar a todos para vir conhecer aqui o piquete Alma Redomona em setembro? Com certeza. É uma coisa que eu faço com muito amor, assim, com muita garra. A gente enfrenta várias dificuldades, mas é uma coisa que eu faço porque gosto, realmente gosto. Essa emoção das pessoas, essa troca de informações, isso me é muito gratificante. Espero ter saúde para montar muitos e muitos acampamentos ainda aqui e espero que os seus telespectadores, assim como vocês, nos visitem nos próximos setembros, que o Alma Redomona vai estar aqui esperando por todos. Telespectadores da nossa TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nós filmamos esse programa, gravamos esse programa diretamente do piquete Alma Redomona, aqui do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na capital de todos os gaúchos, com a patroa Naira, a doutora Naira, que traz esse piquete, esse galpão aqui para o acampamento há muitos anos. Muito obrigado pela sua audiência. Essa bela transmissão aqui do piquete Alma Redomona, nos auxiliou nessa transmissão o cinegrafista André Jacques.